Durante a trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi, nós conhecemos um Peter Parker que está em busca de seguir a sua responsabilidade de ser um herói, como dizia o tio Ben antes de falecer, mas também nós vemos um Peter que tenta equilibrar essa responsabilidade com uma vida normal, onde ele pode ter um relacionamento amoroso e pacífico com a Mary Jane, que é a garota com quem ele é apaixonado, e por isso ele passa a trilogia inteira nos altos e baixos com ela, o que nos faz querer argumentar que o relacionamento dos dois tem um teor até bem tóxico, cara. Mas se você me perguntar, entre todos esses momentos de sofrimentos amorosos e dor de cotovelo que o Peter passa com a Mary Jane, existem alguns minutos no segundo filme que limpam toda essa tensão desse relacionamento Chernobyl, que a gente já vai entrar em detalhes em um momento, que é quando Peter interage brevemente com a sua vizinha Úrsula, fazendo com que depois de muitas assistidas e reassistidas a gente possa até pensar, será que a Úrsula poderia ser a garota que a Mary Jane, muito menos a Gwen Stacy, jamais seriam para o Peter? Bom, essa é a proposta desse vídeo, vamos fazer uma análise pesada, mas primeiro bora dar uma olhada no relacionamento dele com a Mary Jane. E lembrando que eu não vou falar do relacionamento dele com a Mary Jane no terceiro filme, já que na minha opinião, como no terceiro filme a Mary Jane já está junto com o Peter, ele já sabe que ele é Homem-Aranha, o relacionamento deles pega um teor muito diferente, mas enfim. No primeiro filme, antes mesmo do Peter levar a picada da aranha, nós descobrimos que ele é apaixonado pela Mary Jane. Ela no começo desse filme aparentemente está no relacionamento com o Flash Thompson, né? Que é aquele clássico atleta da escola que é fortão e agressivo com quem ele considera mais fraco, mas a Mary Jane parece ser bem gente boa e amigável com o Peter a princípio, mesmo que ele seja um fotógrafo nerd estranho que até o motorista do ônibus tira sarro, e assim ela também tem os seus problemas em casa e ela acaba notando mais o Peter mesmo quando seus poderes começam a aparecer. Lá quando ele tira o óculos, perde o shape de frango, e tudo indica que depois daquela cena em que o Peter dá um supapo no Flash, ela parece perder o interesse aos poucos nesse valentão, que tem um carro bem da hora por sinal, e mesmo que ela vai ficando livre e aberta para um novo relacionamento, a Mary Jane começa a transitar em direção ao namoro com o Harry, que é o melhor amigo do Peter, mas na boa, eu acho que o Peter nunca chegou a mencionar para o Harry que ele também era apaixonado com a Mary Jane, e enfim. Se ele falou, também não tô lembrado, mas dá pra ver que a comunicação também não é o forte do Peter, né? Porque se a gente notar bem, a maioria dos seus problemas poderiam ser resolvidos com uma trocação de ideia, mas enfim. Mesmo que a gente pense que no primeiro filme do Homem-Aranha seja um triângulo amoroso entre Mary Jane, Harry e Peter, nós estamos esquecendo que a Mary Jane começa a gostar de um terceiro cara que é o Homem-Aranha. Mas espera aí, Daniel, o Homem-Aranha não é o Peter? Bom, sim, mas ela não sabe disso, né? E mesmo que nós, o público, estejamos cientes de que o Peter é o Homem-Aranha, e a gente fique até meio feliz pensando que o Peter tá se dando bem quando ele beija a Mary Jane lá de cabeça pra baixo, a gente tá ignorando o fato de que para ela o Homem-Aranha é um cara completamente diferente. Porque sério, imagina que a gente estivesse assistindo um filme onde numa realidade paralela o Peter não fosse o Homem-Aranha, e aí a mina que ele gosta começa a dar moral para o novo herói da cidade. Tá ligado no que eu tô falando? Isso não é um triângulo amoroso, mas pode ser um quarteto amoroso. Pois bem, eis que ela entra de fato em um relacionamento com o Harry, ainda com um amor secreto pelo Homem-Aranha, não o Peter, e o Harry avacalha tudo quando ele deixa os seus daddy issues que ele tem com seu pai estragar tudo. E tudo bem, a Mary Jane se conecta um pouco com Peter quando o Duende Verde explode a casa da tia May e ela vai pro hospital, mas ele ainda tá ali no banho-maria enquanto ela tá apaixonada pelo Homem-Aranha. O que, claro, ele acha super da hora porque ele é o Homem-Aranha, mas como eu disse, e se não fosse? Mas tudo bem, tudo acontece no filme, só que quando chega naquela cena final do cemitério, do nada ela fala que ama o Peter porque quando ela achou que ela ia morrer, ele era o único cara que ela pensava. Mas olha a artimanha desse roteiro, velho. Se a gente parar pra pensar, ela não passou tempo suficiente com o Peter para ter essa conexão. Ela passou tempo com o Homem-Aranha. E daí ela quer ficar com ele do nada porque ele foi o único cara do filme que não foi diretamente babaca com ela e a tratou como objeto ou um troféu por um segundo de conversa que eles tiveram no hospital. Mas é aí que o primeiro filme termina, o Peter dá um fora nela, não porque ele quer, mas porque ele não quer colocá-la em perigo. O que também, se a gente pensar, pode ser um comportamento tóxico do Peter, porque mesmo que ele esteja mentindo e omitindo para a segurança dela, ele também tá tirando toda a capacidade dela de tomar suas escolhas por si só, e é como se ele estivesse subestimando a inteligência da Mary Jane, como se ele não confiasse nela para fazer julgamentos sobre sua própria vida. E isso fica um pouco estranho porque a Mary Jane não é uma garota aleatória na vida dele que ele vai terminar e nunca mais vai ver. Ela é a mina que é a vizinha dele, a amiga da tia dele, ela não vai pra muito longe tão cedo, e ela só é a única garota que ele quer na vida. Como dar errado, né não? E é por isso que mesmo
que o final do Homem-Aranha 1 termine com um ar de Peter Sigma blindão, recusando o amor da sua vida, priorizando sua moral de herói andando em direção à câmera, enquanto a Mary Jane está aos prantos no fundo, que é só no segundo filme que o relacionamento deles começa a ficar muito mais bizarro e complexo. Porque mesmo que o segundo filme ainda comece com o Peter ainda querendo afastar a Mary Jane por conta das suas responsabilidades, afinal esse é todo o conflito do segundo filme, né? Ele odiando ser herói enquanto ele poderia estar dedicando a sua vida comum, mas a gente pode falar disso no outro momento. Só que o ponto é que ali, depois da festa de aniversário do Peter, ele e a Mary Jane dão uma flertada, a gente consegue ver que ela ainda está afim dele, mas ela revela que tá começando a conhecer um cara diferente, e eu sei que pra gente pode parecer meio zoado que uma mina esteja considerando dois caras ao mesmo tempo, até mesmo deixando um de reserva caso o outro dê errado, mas eu arrisco falar que a dinâmica de relacionamento nesses países é meio que assim mesmo, tá ligado? Tipo, ninguém tá querendo perder tempo com o fiofó adocicado do outro não. Tipo, se você não está disponível nesse momento, eu também não vou ficar te esperando. Então não é estranho que a Mary Jane confronte o Peter com esse outro cara, porque no fundo o que ela tá querendo dizer pra ele é que se ele der muito mole, essa porta vai se fechar, e de fato isso rola posteriormente. Mas ele tenta resolver a situação ali no momento, permanecendo em cima do muro, falando que ele vai na peça de teatro dela no dia seguinte. Obviamente ela fica animadíssima, né? Ela tá tarada com o Peter, ela ama esse cara, né? Até pelo menos posteriormente o Peter ferrar com tudo de novo, mas logo depois disso, um ponto que chama atenção é uma breve discussão que o Peter tem com o Otto Octavius e sua esposa sobre a questão da namorada e amor. Inclusive, o Otto chega a falar que amor não pode ser secreto, o que é uma das diversas indicações que o Peter está errando em esconder o que ele sente para Mary Jane. Mas o momento da peça chega e a Mary Jane tá super contente que o Peter vai. Com certeza o roteiro nos indica que ela ainda está ali na órbita dele, e esse ar de amor proibido entre os dois fica cada vez mais claro. Só que na saída da peça, que o Peter não conseguiu aparecer porque ele é o Homem-Aranha, né? A Mary Jane encontra o tal do outro cara e já vai lascando um beijo nele, o que a gente não pode nem falar que ela decidiu na hora, né? Porque a peça foi no dia seguinte da festa de aniversário dele. E o jeito que a Mary Jane beijou aquele mano me faz pensar que no roteiro deveria ter sido algo que ela fez porque o Peter não foi nessa peça, mas isso me fez imaginar que em um mundo alternativo em que o Peter vai de fato na peça, no final ela vai sair com outro cara do mesmo jeito. Ou seja, se ele queria ir nessa peça para que a Mary Jane não ficasse com outro cara, eu acho que não teria adiantado de qualquer jeito, mas enfim. A Mary Jane fica furiosa que o Peter não foi, e mais do que nunca ele quer falar pra ela por que disso tudo, porque assim pelo menos ela entenderia que ele é o Homem-Aranha e tá fazendo algo importante, e que eles não podem ficar junto porque isso pode colocá-la em perigo. E tipo, parece bem nobre da parte dele porque ele quer o melhor pra Mary Jane, mas mentir pra essa garota só faz com que as coisas fiquem cada vez piores nessa relação. E essa montanha-russa de emoções fica mais severa quando a Mary Jane aparece no planetário com o filho do J. Jonah Jameson, e quando ele vai lá trocar uma ideia com a Mary Jane, ela destaca como Peter está sempre desapontando ela, pelo fato de que ele não apareceu na peça que ela faz parte. E nesse momento do filme, geralmente fica muito confuso pra nós espectadores, porque se a gente for ver apenas literalmente, a gente acha que a Mary Jane tá sendo otária com o Peter escolhendo todo um relacionamento com outro cara, e até aceitando um pedido de casamento na mesma noite só porque o Peter não foi ver a maldita peça de teatro. Mas a frase que ela fala pra ele, que é no final você será apenas um assento vazio, meio que é o filme tentando adicionar uma metáfora que ela tá cansada do Peter deixando ela de molho e que ela tem que seguir com sua vida. E na boa, tudo bem que ela não precisava já de uma vez casar com outro cara, porque isso parece desespero, mas o Peter tá de fato dando um banho-maria nela. Porque o que mais ela vai fazer? Ficar a vida toda esperando a boa vontade do Peter? Mas o ponto do filme é que ele também se liga que ele tá perdendo seus poderes por conta de ficar em cima do muro. E ele descobre que isso pode ser resolvido, mas ele tem que fazer uma escolha. Ele será o Peter ou ele será o Homem-Aranha? E aí ele vai lá e escolhe ser o Peter, abrindo mão de seus poderes para viver a sua vida normal. E assim, até esse momento o relacionamento dele com a Mary Jane foi bem conturbado, porque depois que ele deixa de ser o Homem-Aranha, ele consegue ir na peça de teatro dela, e até mesmo ele coloca uma pulga atrás da orelha da Mary Jane, que por sua vez volta a pensar no Peter como uma possibilidade. Inclusive, tem um momento desse filme que ela pede o seu noivo para encostar a cabeça no sofá para que ela pudesse beijá-lo dessa forma, dando a entender que ela estava pensando no Homem-Aranha com aquele beijo invertido dele, o que pra mim não faz sentido nenhum, porque caramba, ela ainda não sabe que o Peter é o Homem-Aranha, e esse deveria ser o momento dela sentindo saudade do Peter, não do Homem-Aranha. Só que depois que ela encontra o Peter no café, ela fala que estava pensando nele, enfim. E o filme dá a continuação com a trama
filme, a Mary Jane é sequestrada e tem toda uma série de treta de relacionamento no terceiro filme que eu adoraria falar nesse vídeo, mas não vem muito ao caso, porque tem mais a ver com as tretas do Venom, com a Gwen, com o Harry, e eu acho que o terceiro filme merece um vídeo próprio, mas ainda no Homem-Aranha 2, por fora de todo o arco romântico com a Mary Jane, existe um momento que pra mim é um dos meus favoritos de todo esse filme, que é a interação do Peter com a sua vizinha Úrsula. E deixa eu te explicar por que isso é tão da hora e por que essa interação pra mim é muito mais significativa que todo o relacionamento do Peter com a Mary Jane durante os 3 filmes juntos. Mas antes, só pra você entender o contexto. Durante o momento em que o Peter deixou de lado a sua vida como Homem-Aranha, ele começa a organizar a sua vida pessoal. E a princípio parece que tá dando tudo certo pra ele, mas ele também nota que a cidade tá realmente sofrendo com a falta do Homem-Aranha. Então mesmo que esteja tudo bom pra ele, entre aspas, ele está ignorando completamente a lição do tio Ben. Porque assim, ele tem um poder. E pelo fato dele ter esse poder, ele tem a obrigação moral de usar esse poder para o bem, pra ajudar os outros, mas ele não tá fazendo isso. E o mundo tá sendo um lugar pior sem ele. E mano, isso diferencia bastante o Homem-Aranha de todos os outros super-heróis, porque pra ele, se algo de ruim acontece e ele não fez nada pra evitar essa tragédia, ele vai sentir como se ele fosse o causador direto desse problema. Como foi o caso do primeiro filme em que o tio Ben morreu porque ele foi egoísta e não parou o assaltante. Tanto que no segundo filme existe um momento que é exatamente igual a esse do tio Ben, que é quando ele vê um prédio em chamas e ele entra pra salvar a menininha, mas ele descobre depois que tinha um outro rapaz que não sobreviveu. Tipo, pra uma pessoa normal ou pra um herói normal, isso não seria tão chocante, porque a gente faz o nosso melhor e naquele momento a gente pode argumentar que o Peter fez o seu melhor salvando a garotinha. Mas na cabeça dele, pelo fato dele ser um Homem-Aranha e ter todo esse código moral que o tio Ben passou pra ele se sente culpado como se ele fosse o responsável direto por aquele rapaz ter morrido no incêndio, porque aquele jovem poderia estar vivo se ele tivesse 100% comprometido com a sua missão de ser o Homem-Aranha. E mais uma vez, na cabeça dele, alguém pagou o pato por tudo isso. Pelo menos é assim que o Homem-Aranha pensa. O que nos leva ao momento em que o Peter está em seu apartamento lá de luto, percebendo que no fim ele tinha que ter dedicado completamente em ser o Homem-Aranha porque as pessoas precisam dele, e a sua vizinha Úrsula entra no quarto para trocar uma ideia e as coisas começam a ficar bem interessantes. Porque a gente descobre posteriormente nessa cena que a Úrsula só foi ali para avisar que a Mary Jane deixou um recado. Mas o que dá uma aquecida no nosso coração é que ela, sem perguntarem nem nada, parece que ela só bateu o olho no Peter e ela adivinhou que ele não estava bem e que ele estava passando por um momento difícil na sua vida. E ela poderia ter começado uma conversa, perguntado o que ele estava sentindo, poderia ter puxado algum assunto com ele, mas a gente tem que lembrar que em vários momentos desse filme, e até mesmo no próximo filme, o terceiro, né, a Úrsula fica completamente nervosa para falar com Peter. Tipo, ela gosta muito dele e não sabe lidar com isso de uma forma verbal, porque eu tenho certeza que ela poderia ter tirado esse momento para conversar com Peter se ela não fosse tão desengonçada, mas aí ela percebe que ele tá mal e simplesmente oferece um bolo de chocolate com leite. Tipo, ela opta por um gesto que parece muito simples, mas dá uma sensação de ar fresco em contraste com toda a maluquice que é o relacionamento do Peter com a Mary Jane. O bolo de chocolate com leite não apenas indica que a Úrsula de certa forma é uma pessoa pura e de bom coração, mas é um indicativo forte que ela observou o Peter o suficiente a ponto dela só bater o olho nele e saber que ele não estava bem, e quase como um reflexo ela tem a iniciativa de tirar a cabeça dele de seja lá qual seja o problema que ele está passando, com um gesto bem simples. E é mais bacana ainda que a gente não vê o Peter comendo o bolo, porque na hora que ele tá comendo, a gente tá o tempo todo assistindo a Úrsula sentindo um prazer genuíno de saber que uma pessoa que ele gosta está bem pelo menos por um momento com algo que ela fez. E eu vou mais além. Eu imagino que assim como o Peter, na vida real a gente deixa muitas Úrsulas passarem debaixo do nosso nariz, tanto homens quanto mulheres, tá ligado? Porque nós estamos obcecados com alguma Mary Jane da vida. Tipo, muitas vezes nós temos essa ideia de que temos que correr atrás de uma pessoa que gostamos muito porque a gente acha que ela é a certa e que por isso temos que ficar junto dessa pessoa a qualquer custo, mas às vezes a gente não se liga que a pessoa certa talvez não seja aquela com quem a gente tá obcecado e que a gente tem que praticamente convencer a ficar com a gente, mas talvez a pessoa certa seja aquela que simplesmente goste da gente de volta e que é capaz de nos valorizar como outras pessoas jamais irão. E é por isso que talvez, apenas talvez, como dizem vários fóruns de internet sobre esse assunto do Peter com a Úrsula e a Mary Jane, é que o Peter, em uma busca obsessiva de ouro, pode ter deixado passar um diamante.